falar sobre a questão do RED através das televisões, né? Televisão, mídia e tal. Falava-se muito que não sei o que estariam pagando por manter a floresta em pé, etc. Mas eu subi a questão do RED antes mesmo de ser representante indígena, quando eu era apenas um membro da sociedade indígena. RED, eu tenho ouvido falar do RED através de alguns colegas da minha organização que estiveram fazendo parte dessas grandes mobilizações do planeta, desde Eco 92, e ultimamente agora no Rio Mais 20. Tá? Eles têm passado algumas coisas, informações a respeito. Né? Na verdade, nós não temos nenhuma discussão sobre o RED ainda nas comunidades do Vale do Javari. Nós não temos. Nós já apenas apreciamos um comentário ali, olha, o RED não é bom, outro comentário, o RED já é bom, outro comentário, olha, isso aqui já, cuidado. Então, nós não temos uma política clara para a gente poder repassar isso para as comunidades. É uma sigla, hoje em dia, né, REDD, que significa Redução das Emissões por Degradação e Desmatamento. Então, são as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Essas emissões, numa quantidade grande e num período de tempo curto, é o que está gerando o aquecimento global. E o aquecimento global acaba afetando todo o equilíbrio climático. Então, a gente tem uma situação de alterações climáticas e a gente tem sentido isso tanto na cidade como no meio rural, né? A gente tem visto que as cheias estão ficando cada vez mais intensas, as tempestades estão cada vez mais fortes, tem também alguns fenômenos como a desertificação em algumas regiões do mundo, aqui no Brasil tem acontecido no Nordeste. E aqui no Amazonas a gente tem verificado que as alterações climáticas elas estão sendo refletidas principalmente na dinâmica dos rios, no regime dos rios. Então nós estamos tendo eventos de cheias que são cheias extremas e também de secas muito fortes. A nossa preocupação aumentou quando nós vimos que isso vai ser a alternativa para cá. Vamos colocar, nós moramos dentro de uma unidade de conservação, isso vai ter que ser a fonte de captar recursos para dentro da unidade de conservação. E uma outra preocupação nossa, vão captar recurso, mas vai chegar lá onde nós estamos? De que serve nós termos uma imensa floresta em pé e o homem morrer de fome embaixo dela, né? Então temos que conciliar floresta com permanência do homem no campo, porque uma pessoa sem profissão, um agricultor na cidade, é mais um candidato a um assassino, a bandido, a ladrão, sei lá o quê, porque ele não vai se encaixar em profissão nenhuma, porque ele só sabe trabalhar na terra, né? Então eu acho interessante, através de redes, através de programas do governo, de trazer um benefício para o homem do campo, para ele ter uma vida digna lá no seu habitat e evitar o êxodo rural, porque o senhor sabe muito bem que o êxodo rural traz problema para a sociedade, né? Então nós estamos começando a compreender, e compreendendo a gente vê que não é aquilo que a gente espera. É muito fácil a gente dizer, olha, deixa a floresta em pé que eu vou te dar tanto. Mas só que não se funciona assim. Existe política, existe diretrizes, existe muitas leis que a gente tem que acompanhar e fazer ajustes para que isso seja adaptável não só para o homem branco, nem para os ribeirinhos, mas também para nós indígenas. Nós temos essa compreensão, principalmente as representações. Mas como que a gente vai levar isso para as aldeias? Aí já é um outro ponto que a gente tem que ser discutido, amadurecido, porque nós não temos capacidade de fazer isso. Sim, as instituições que vão nos ajudar a trabalhar nessa forma. A nossa agricultura é a abertura de novos roçados, porque nós passamos 2 anos trabalhando naquela área e aí o solo empobrece. Não é que a gente goste de abrir mais uma outra área, não. É porque esse solo aqui empobrece. Então, se nós buscarmos tecnologias que possam nos ajudar a produzir por mais tempo em uma determinada área, para nós é ótimo. Mas a gente quer garantir esses direitos. Hoje eu tenho um aprofundamento melhor por questões que já fomos procurados por empresas. Um americano foi lá querendo, com um calhamaço bem grande assim, em inglês. Nós mal falamos português, vamos falar inglês.
querendo que a gente assinasse um contrato que aí nós íamos ganhar milhões, iam repassar 1 milhão por mês para nós, então foi um absurdo. A gente ficou meio com o pé atrás, né? Ninguém chega e dá dinheiro para ninguém. Primeiramente a gente entende isso. Ninguém chega e diz está aqui, porque senão não teríamos pobreza no Brasil. Então me preocupou essa questão. Por que o cara chegou? Eu já tenho visto alguns assédios pelos algumas pessoas espertas, né? Entendeu? Que apresenta na minha região, em São Gabriel, já 2 organizações já tentaram fazer um negócio com um certo empresário ali, que ninguém conhece quem é ele, entendeu? Ele só seria um atravessador disso aqui, querendo aproveitar a oportunidade. Só que a gente soube disso e não deixou avançar, entendeu? Quer dizer, primeiro precisa de construir mecanismo e que tenha um marco legal para que dê uma orientação, uma cobertura legal daquilo que vai se fazer. A nossa preocupação com a questão de salvaguardas é garantir o nosso direito de produzir, por exemplo. E nós temos a noção disso, que o maior problema do planeta somos nós. O planeta estaria muito bem se não tivesse seres humanos. É nós que mexemos no leito do rio, é nós que queimamos as florestas, somos nós que desmatamos, que vendemos madeira. Então a gente sabe que o planeta estaria muito bem sem nós. Mas aí nós já estamos lá. E o que fazer para melhorar a vida do planeta conosco inserido dentro da floresta? E aí a gente se preocupa porque nós pensamos em nós das unidades de conservação, nós das comunidades tradicionais, nós pensamos em nós. Mas pode que pessoas de dentro de um escritório com ar-condicionado ligado não esqueçam que nós estamos lá na floresta e criem regras que vão nos prejudicar. As salvaguardas são como a regra do jogo. Então imagina que você tem um jogo de futebol. Ele tem todas as regras. Se a bola passar da linha é lateral ou escanteio, se estiver no meio das traves é o gol, se fizer falta para o jogo. A gente aqui está criando quais são as regras dos projetos de serviços ambientais. Então, a pessoa quer fazer um projeto, ela tem que seguir as salvaguardas. Então vai ter que ver se as populações tradicionais foram consultadas ou não, se está respeitando os direitos da terra e do uso da terra, se está respeitando e mantendo ali a biodiversidade do local, se está respeitando as outras políticas nacionais e internacionais relativas ao tema. Dá alguns exemplos. Você não pode chegar, uma pessoa que queira fazer um projeto, pegar um avião, pousar numa terra indígena e querer assinar um contrato em inglês com os indígenas de serviços ambientais. As regras não são essas. A pessoa tem que ir, tem que consultar todos os envolvidos, tem que levar o material numa língua que eles possam entender, tem que ver se o que eles estão oferecendo está em dia com as legislações que protegem os povos indígenas. Se não fizer tudo isso, esse projeto não vai poder ser aprovado dentro do sistema estadual do Amazonas. A partir dessas salvaguardas, de que forma isso chega na forma de benefício para vocês? É exatamente através de recursos que virão desses programas, desses projetos, que serão transformados através de capacitações, de assistência técnica, para que a gente venha melhorar a nossa produção, através da capacitação, educação ambiental, também no desenvolvimento de uma organização social. Nós precisamos fortalecer as nossas associações, as nossas lideranças das nossas comunidades e também melhorar a nossa infraestrutura de produção, a nossa infraestrutura da nossa comunidade e da nossa coletividade. Isso é a forma concreta de como essas salvaguardas chegam até vocês. Não tem como você não pensar, não construir, não pensar nessas salvaguardas, não construir com aquelas pessoas que estão que vão ser diretamente, vão estar envolvidas de alguma forma com projetos ou com programas, né, que vão ser beneficiadas, né, quer dizer, independente de ser beneficiado ou não, mas que vão, de alguma forma, vão estar tendo uma interação com programas ou projetos que vão estar diretamente chegando onde elas moram, que pode estar interferindo no modo de vida delas. Mas nada esses trabalhos para que conscientize as populações indígenas, as pessoas que moram nas reservas
reservas do Estado, reservas ambientais e do governo federal, para que quando há um assédio, uma tentação, alguém oferecer, olha, vamos fazer um negócio aqui pelo que você preserva, eu te dou 100 mil, eu te dou 50 mil, durante 1 ano, durante 10 anos, sei lá. Entendeu? Se a gente não tem uma informação de que se está se tratando, a gente vai acabar fazendo dentro assim, no momento, sem medir muito as consequências que podem acontecer depois. Na verdade, não é nem levar, é trocar, né? Para a gente conseguir trocar informação, acho que a primeira coisa é o nosso posicionamento. Ou seja, a gente tem que ter um posicionamento dialógico, horizontal, de igual para igual. Não chegar com uma verdade acabada, porque a gente incorre no sério risco de não obter a informação que está disponível do outro lado, né? Então, a primeira coisa é o posicionamento. Ou seja, vamos, mas não vamos carregar. Vamos lá, vamos chegar e vamos interagir. Vamos ver como é que é. E aí fazer a troca o mais densa possível. Então, nós temos uma perspectiva de mundo, a gente entende a realidade por meio da ciência, descreve os fatos, mudança climática, serviço ambiental. Isso é um saber, é uma forma de saber o mundo. Tem várias outras. Então, é fazer o encontro dessas formas e não colocar uma forma a serviço do outro. Na lógica, não... O governo ele tem certas limitações de estar em alguns locais, né? O Amazonas é um estado muito grande, então nada melhor do que essas organizações, essas representações, trazerem para a gente o ponto de vista deles, como eles estão se vendo dentro desses arranjos de serviços ambientais, e como que eles podem se beneficiar disso. E isso daí é fundamental, porque se a gente quiser fazer um bom desenho de programas e projetos, esses elementos são fundamentais para a gente ter sucesso, porque sem a participação das pessoas, realmente a possibilidade de dar errado é muito grande. É um esforço conjunto. Então a questão é, por que nós lutamos pela floresta? Para a nossa sobrevivência. Sem floresta nós não sobrevivemos, porque nós naturalmente estamos nela e saímos dela e crescemos nela. Então isso significa a floresta, a natureza para a gente.